30 dias tentando ser cristão. Será que é possível uma pessoa que não tem religião ser cristã por 30 dias? É isso que o Douglas do canal Experiência Flamino tentou fazer. Ele não é cristão, mas fez um vídeo onde ele tenta passar 30 dias como um cristão. Olá, seres, sejam bem-vindos à Experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje vocês vão ver aqui a minha tentativa, talvez de sucesso, talvez sem sucesso, de tentar ser cristão. O cristão perfeito por 30 dias. Mas antes, dá um likezinho pra esta pessoa bem intencionada. Ó, a minha aparência tá até condizente com o vídeo, hein? Realmente, parece Jesus, né? Será que vai dar certo então? Então dá um likezinho aí, o vídeo vai ser legal e comenta Pocahontas. Tá, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu pensei bastante se eu deveria fazer esse vídeo, porque tiveram muitos pedidos mesmo. Tanto relacionado quanto ser cristão, quanto ler a Bíblia durante 30 dias. Eu cheguei a dar início a uma experiência de 30 dias lendo a Bíblia, e aí eu dividi os 30 dias na quantidade de páginas exatas que daria para eu ler a Bíblia inteira. Só que é muita página mesmo. Não que seja impossível, mas bem difícil. Só para vocês terem noção, para ler a Bíblia em um ano, você tem que ler 3 capítulos por dia. E 3 capítulos não é pouca coisa. Ler a Bíblia em 30 dias, já teve pessoas que fez isso, mas é bem difícil. Seria possível, mas era muito tempo e ia ficar meio maçante o vídeo. Tem uns outros motivos aí também que não vem ao caso. Mas aí eu decidi fazer uma experiência de forma mais completa, né? Sendo um cristão. Não só lendo a Bíblia, né? Sendo um cristão e tentando praticar o que é passado na Bíblia, o que é dito por Jesus. Então, durante esse vídeo também aconteceu leitura da Bíblia, já que era parte de ser cristão. Mas o que é ser cristão, né? Existiu essa questão na minha mente e eu falei, tá, como que eu vou seguir aqui? Que religião que eu vou seguir, né? Porque tem religiões e religiões cristãs, mas cada uma com pensamentos às vezes bem diferentes uma da outra. Não é só porque é cristã que prega a mesma coisa, que tem a mesma doutrina, tem coisas muito diferentes. Eu nasci em família católica, então eu já passei a experiência do que é ser católico por muitos anos, né? De pais, avós, tios católicos, assim, minha família toda praticamente era católica. Então eu frequentei durante muito tempo igreja católica, eu fiz primeira comunhão, não sei se todo mundo sabe aqui o que é, como se fosse uma escolinha de estudo da Bíblia. A única coisa que eu não fiz foi crisma. E o que eu decidi fazer para ficar mais justo? Selecionar um amigo de cada igreja, porque tem muitos tipos de evangélico. Isso eu nem sabia que tinha tantos. Tem os batistas, tem pentecostal, tem congregação, tem parede preta, tem um monte mesmo. Então eu selecionei 4 de igrejas diferentes. Pra quê? Pra que entre eles, eu coloquei os 4 numa mesa, uma cafeteria e falei, discutam aí o que é ser o cristão perfeito e me passem as regras depois. Essa conversa rendeu, hein? Bom, estou aqui. Primeiro que ser cristão perfeito é impossível, né? A própria Bíblia vai nos falar em 1 João que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então o cristão ele não é um ser perfeito, mas alguém que não vive na prática constante do pecado, mas que em algum momento pode vir sim a pecar, mas se arrepende desse pecado e continua tentando viver segundo a vontade de Deus. Com os meus amigos cristãos, né? O negócio aqui é que... Mas bem legal também isso que ele fez, de trazer várias pessoas ali diferentes, de igrejas diferentes. E eu vou querer fazer o período, né, dos 30 dias sendo cristão. E para criar essas regras e tudo mais, o que eu vou ter que fazer nesse período, eu juntei amigos que são cristãos de igrejas diferentes para criar um consenso do que eu deverei fazer nesse tempo. Então, vocês que vão decidir as regras e eu vou segui-las. E o que a humanidade quis fazer até hoje, que é entrar em igrejas em consenso, a gente vai tentar fazer agora. O povo da congregação ainda, Jesus amado aqui, ó. Ele não vai poder cortar o cabelo, é verdade. Nossa, que diferente da minha vida. Então vão ser aí as regrinhas, eles vão entrar em consenso. Eu vou estar aqui do lado, não vou estar aparecendo na câmera nesse momento do consenso, mas eu vou estar aqui, qualquer opinião que eu quiser dar e perguntar coisa pra eles, eu vou estar aqui aparecendo. Mas para definir sobre igrejas, né? O Agostinho da Congregação, eu faço parte da Igreja Cristã Internacional de São Paulo. O Samuel, ele vai... A última que você frequentou foi a Hillsong. Ó, que você foi a Hillsong? A parede preta, o Samuel está representando a parede preta. Eu sou meu batista renovada. Infelizmente, as igrejas elas tendem a 2 polos. É meio que como polícia. O polo tem uma igreja do Centrão. Independente de qual igreja você vá, Pode mudar. o importante é você conhecer e herdar o reino da glória. Porque quando a gente
subir, aleluia, vai ser o único, né? Vai ter placa. Já vai estar lá tudo. Não existe uma igreja ruim. Existem pessoas que não se encaixam naquela igreja. Não existe uma igreja 100% certa. Também não existe uma igreja 100% errada. Eu já acredito que existe sim igrejas ruins, igrejas que você não deve nem passar perto. Por isso é sempre bom, o que a gente sempre fala aqui, é você analisar as igrejas à luz da palavra de Deus. Em relação à igreja, eu já não concordo muito com o Agostinho, porque Tem uma só. não acho que tem uma só. Eu acredito o reino de Deus é invisível. Mas existem igrejas que elas vão contra doutrinas fundamentais da palavra. Então, tipo, então tem doutrina, tem questões de opinião que dá pra alterar, tipo, a gente vai louvar a Deus com orquestra, com instrumento, Sim, banda, isso ou outras questões, vai louvar com véu, sem véu, tipo, mas tem questões que são muito fundamentais. Por exemplo, tem igrejas que mudaram algumas coisas na Bíblia para aceitar alguns pecados, por exemplo. Aí já é Ou igrejas que pregam um plano de salvação diferente do que a Bíblia prega. Isso aqui que ele está falando é muito importante, né? De fato. Mesmo em várias denominações que existem, existe um ponto de unidade entre elas. Os pontos fundamentais são o que unem essas igrejas. Por exemplo, nós vamos ter discordância entre igrejas presbiterianas e igrejas batistas, mas eles têm pontos fundamentais ali, essenciais, como Cristo sendo o único, suficiente Salvador, a salvação sendo por graça e não por obras. E existem os pontos secundários, como ele já bem colocou aqui. Igrejas que discordam nesses pontos secundários podem coabitar de forma bem tranquila, ainda que divirjam em alguma coisa ou outra que não seja essencial. Entende? A gente ficou lá 1h10. 1h10 de conversa para chegar na conclusão básica do básico do que seria ser um cristão perfeito. Já de forma resumida, eu desisti da ideia de ser o perfeito. Não ia rolar ser perfeito. Será que se eu fosse o cristão perfeito, Jesus descia do céu assim, ó, para me buscar diretamente? Acho que não só em 30 dias, né? Senão seria um hack muito bom. Todo mundo ia virar o cristão perfeito durante 30 dias, Jesus buscava e pronto. Fazia as desgraças lá no céu depois. Uma coisa que é interessante enfatizar é que eu não tenho religião. O que ajuda pelo fato de estar um pouco neutro. Eu não digo 100% neutro, porque eu tenho algumas crenças. Algumas baseadas de uma religião, algumas baseadas de outras, mas já existem algumas crenças, o que pode dificultar alguns processos ou facilitar alguns processos. Por exemplo, eu acredito que Jesus existiu. Existem religiões que as pessoas não acreditam, ou existem ateus que as pessoas também não acreditam que Jesus existiu e tudo mais. Eu não vou ter que pagar dízimo? Não. Na minha, não. Então, Depende. Dízimo, vamos lá. Sobre o dízimo, entrando no tema. É porque ele bota logo as coisas mais polêmicas no começo. seria 10% do seu ganho, do que você arrecada para sua vida, você está devolvendo para Deus. Seria isso, o básico, certo? Entre as questões, é obrigatório ou não? Em algumas é e algumas de coração. Seria Sim, isso. não é Mas obrigatório. igual assim, ó. Igual assim. Na minha não é dízimo. Oferta. Não chega nem a ser oferta. Tem lá, você coloca lá pra construção, obra da piedade. E você dá quando você quer, quando você pode, quando você toca no seu coração, você vai dar. Mas assim, ó, tem que ter. Porque a igreja gasta água, gasta luz, tem limpeza, tem manutenção, tem a obra da piedade. A obra da piedade é o quê? Não é somente para os irmãos que estão em necessidade, é para todos. Então a gente precisa de dinheiro para pegar e levar. O problema é o quê? O direcionamento desse dinheiro. No Velho Testamento tinha isso de 10%. Isso aqui é verdade, né? Como foi falado, existem igrejas que têm o dízimo como obrigatório e outras não. Mas uma coisa é fato, né? A igreja precisa ser mantida de alguma forma. Você vai lá, você utiliza, né, do ar-condicionado da igreja, da água da igreja, do banheiro da igreja, dos bancos da igreja, dos microfones da igreja, usufrui, né, de tudo isso. Só isso já é uma questão de bom senso, sem nem entrar profundamente no assunto do dízimo. No Novo Testamento, as passagens que falam sobre oferta, elas não focam tanto nos 10% em si, elas focam mais no coração. Então, os 10% eles podem eles não podem ser usados como medida, exatamente como uma lei, mas é um bom padrão.
É um bom padrão, tipo, de... Concordo com o que ele tá falando. Até agora, pra mim, ele é o que melhor entende aí de assuntos, né, teológicos e tudo mais. De cálculo, assim. Mas o seguir a Bíblia, então, não segue nada do Velho Testamento? Segue. É baseada no Velho Testamento, e a época da graça, que seria o Novo Testamento, foi para mostrar o amor de Deus para as pessoas, no geral. A única coisa que mudou foi que o Senhor deu uma mudadinha nos 10 mandamentos. Existe muita polêmica com a oferta, com a questão de dízimo, com a questão de corrupção. A questão é, encontre um lugar que você tenha contato direto com a liderança, que você possa ver o estilo de vida deles e ver que você pode verificar se eles estão vivendo em um estilo de vida luxuoso ou não, com os seus próprios olhos, e em um lugar que você possa confiar que você está ofertando para Deus com tranquilidade, porque daí você não fica com essa de corrupção e botando a culpa nos homens, porque toda a comunhão, toda igreja, ela tem necessidade. Isso aqui é bem legal também, né, pessoal? Procure sempre uma igreja que tenha transparência com o dinheiro. Um exemplo, a minha igreja, anualmente, tem a prestação de contas, onde o tesoureiro da igreja abre as contas para a igreja, mostra tudo com que foi gasto, tudo que foi arrecadado. Então, é algo que traz confiança para todo mundo que está ali, até mesmo de dar o seu dinheiro ali, sabendo que esse dinheiro vai ser gasto de maneira boa e de maneira correta. E uma coisa que eles entraram em consenso entre eles lá, que pareceu ser muito óbvio para todos eles, é que eu deveria ter o contato com Deus, fazer orações. E sério, isso para mim é bem difícil, bem difícil. Por mais que eu acredite em Deus, eu não tenho fé o suficiente para fazer orações, para fazer pedidos, sabe, eu não sinto também que eu preciso. E algumas coisas influenciaram por esse detalhe de eu não ter fé. Eu já fiz orações, acho que todo mundo na vida, pelo menos uma vez, já deve ter feito orações. E comigo não teve resultados, não teve respostas. Até porque muita gente diz assim, se você faz uma oração pedindo algo, Deus pode te dar algo que você realmente precisa e não exatamente o que você está pedindo. Antes de continuar o vídeo, algo que eu queria deixar bem claro aqui, é que não existe isso, pessoal, de ser cristão por 30 dias. Esse vídeo aqui é uma experiência desse rapaz, ele faz várias outras experiências no canal dele, como por exemplo, tentando ler livros por 100 dias e coisas do tipo. Então, como um vídeo de entretenimento e até de ver como é uma pessoa que não tem religião, tentar passar por essa experiência cristã é algo até legal de se ver e que dá para tirarmos várias lições aqui desse vídeo. E ser cristão não é algo que nós conseguimos fazer por conta própria, é algo que vem totalmente da parte de Deus. Deus nos salva, Deus nos alcança e transforma as nossas vidas. Igual uma criança que tá pedindo um pirulito e você dá um prato de comida para ela porque você sabe que é melhor para ela. Então, com o passar do tempo de tentar orações e não perceber resultados, eu fui simplesmente deixando de fazer orações e dando conta da minha vida por conta própria. E eu falei, ok, né? É um bom momento para eu testar a minha fé de novo e vamos lá, vou tentar fazer orações aí de coração aberto. Só que é muito difícil fazer orações com fé, sendo que você de verdade não acredita que vai gerar resultado. E o que ele diz é bíblico. Olha o que diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso que nós precisamos que Deus haja e não conseguimos por nós mesmos nos achegar a Deus. Filipenses 2:13 vai dizer que quem efetua em nós o querer e o realizar é Deus. Isso também que ele falou, eu já orei várias vezes, mas nunca aconteceu. É um entendimento também errado a respeito da oração, né? A oração não tem como objetivo final que tudo que nós pedimos venha a acontecer. Um dos grandes objetivos da oração é nos aproximar de Deus e moldar até mesmo a nossa própria vida. Mas Deus também pode responder a nossa oração. Mas algo que devemos entender sempre, que Jesus mesmo nos ensina, é que devemos orar pedindo que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. E aí, muitas vezes, de fato, Deus não vai responder conforme nós queremos, mas da forma que Ele entende que é melhor. É difícil fazer orações com fé, sendo que você de verdade não acredita que vai gerar resultados. Rotina. Orar. Antes de dormir? Tá, vamos lá. Devocional, no caso. Devocional. A gente pode pegar, igual eu falei, subtópicos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Precisa de um relacionamento com Deus. E tem dois modos de ter um relacionamento com Deus. Ler a Bíblia, que é como Deus fala com a gente, principalmente. E é você aprender a teoria, o que a Bíblia diz sobre como viver como cristão, o que ela diz sobre Jesus. E o segundo ponto é você orar, que é quando você fala com Deus.
Então a Bíblia fala que a gente tem que falar com Deus em oração. Então a gente chama isso que é leitura bíblica e oração de tempo com Deus. E geralmente a gente indica para fazer às manhãs. Por que às manhãs? Pensa que você está indo para uma guerra espiritual, que é o dia, uma batalha. Faz sentido você ir para a guerra e depois você está todo furado colocar armadura? Não. Então geralmente a gente se prepara cedo para que ao longo do dia a gente esteja mais espiritual, mais atento aos nossos pecados, às situações do dia, e não no fim do dia. Muito legal isso que ele falou, porque de fato é como se fosse uma conversa. Nós falamos com Deus por meio da oração e ouvimos pela palavra. E eu também concordo com ele que eu acredito que o melhor horário para se fazer isso é pela manhã, mas não que seja errado fazer em outro horário. Você sente aqui assim, ó, o dia que você começar a orar, você começar a sentir o arrepio, aí, filho, aleluia, aí a coisa tá ficando bonita. Quem me ajudou mais durante essa experiência, sem dizer que os outros têm menos mérito e tudo mais, todo mundo me ajudou, mas quem esteve mais próximo comigo com relação a essa experiência foi o Lenz. O Lenz, ele me ajudou com o estudo da Bíblia, ele me indicou o que estudar a Bíblia quando ele não estudava junto comigo, ele me indicou como fazer orações. A gente teve bastante assunto, bastante pergunta que eu fiz também para ele estava ali para responder. Estava muito presente. Inclusive o Lenz foi o primeiro a me levar na igreja dele. A primeira igreja que eu fui conhecer foi a igreja do Lenz. Foi bem diferente do que eu estava esperando, né? Porque imagina, um cara que está acostumado a ir na igreja que é... Eu também achei que esse rapaz ali, ele se demonstrou, né, ser o mais preparado, não desprezando os outros, mas o que mais conhece ali da Bíblia. Tipo, que tem formato de igreja e tudo mais, que tem uma cruz gigante lá na frente com Jesus e o padre. Eles têm até um programinha lá deles mesmos, no YouTube e tal, que eles fazem, para mostrar as notícias da igreja pelo mundo. Eu achei isso muito legal. E aí eles mostram relatos de pessoas que entraram, relatos de grupos que foram para outros países para espalhar a palavra da igreja e conseguiram colocar uma igreja em tal canto, em outro país. Tem muitos lugares. Só a parte que eu menos gosto é a parte que tá passando da palavra. Eu tenho que ser sincero, né? Eu acho muito chato. Eu não sou muito ligado à religião, então... tanto o ler a Bíblia quanto ver alguém falar sobre, pra mim, é meio maçante. Eu lembro que na época em que eu era católico, também era maçante a missa. Não é um assunto que... É legal essa sinceridade dele, né, que ele fala mesmo, não gostei, achei muito chato. Sim, mas eu acho que isso também vai muito realmente de costume e também de interesse. Como ele disse, ele não tinha tanto interesse porque ele não é cristão de verdade. Interessa. Talvez em um futuro próximo ou distante ou nunca, não sei... venha a ser, acho que depende muito da necessidade da pessoa de querer saber aquilo. E pra mim a necessidade era só com relação ao vídeo, né? Por mais que eu estivesse me entregando à situação ali e tal, estando ali pra ouvir, prestando atenção de verdade no que estava sendo dito, pra mim ainda é chato, é maçante. O que eu tenho que seguir que não está nos 10 mandamentos? Tá, mas o Jesus, ele resume tudo, os 10 mandamentos no Novo Testamento em 2. Que é, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui subtópicos. E o que é amar a Deus, né? E o segundo é amar as pessoas. Então, o primeiro mandamento mais importante de todos, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui várias coisas embaixo. E amar o outro como a si mesmo. Eu acho que esse é o mais difícil. Eu acho importante, em alguma semana, em algum evento, por exemplo, tem evento para homens e tem vigília. Então, esses eventos assim que são muito específicos, eu acho importante ele ir. E aí, geralmente é no sábado, né? Culto de oração, um culto de vigília, um de cada, pelo menos. Isso na minha igreja não tem. Mas eu sei que existe. Não tem sempre. Que é bem legal. E aí no meio da semana o Lenz me levou em um culto para homens, que foi até na república que ele mora lá com a galera da igreja, e eu achei interessante ter essa proposta, né? A primeira coisa que eu perguntei foi por quê, né? Eu perguntei para um rapaz de lá, por que essa proposta de culto para homens? Não todo mundo não precisa da palavra? Por quê? E ele me explicou e fez muito sentido. Ele falou, bom, aqui muitos homens têm problemas que não são tão interessantes, que não é tão legal, as pessoas não se sentem tão à vontade para falar na frente de mulheres. Então aqui os homens se entendem entre si e usa a parte da Bíblia que é necessário ali para explicar o problema de cada um, porque realmente existem problemas masculinos e problemas femininos, por isso também existe culto para mulheres. Assim, ele esfregou argumentos na minha cara. Eu também fui com o Lenz fazer evangelização na rua. Isso eu não pensei que eu fosse fazer, mas acontece lá. Eu não sei com qual frequência eles fazem, eu não me lembro, mas eu fiquei impressionado com a taxa de conversão que eles conseguem. Eles vão para frente do metrô ali ou para algum outro local que esteja com bastante pessoas e perguntam se a pessoa gostaria de participar de um grupo de estudo da Bíblia. Simples assim.
sem forçação nem nada. E muitas pessoas estão interessadas nisso e não têm onde participar. Eu vou deixar algum contato aqui. Se vocês tiverem, quem estiver assistindo aí, que tiver interesse em participar de um estudo bíblico, a Igreja do Lens é sempre, braços abertos para isso. Todas as igrejas, obviamente, são braços abertos, mas a Igreja do Lens é bem focada no estudo bíblico, assim, de grupinhos, dividir horário, tal dia certinho, não na igreja, sabe? A próxima igreja que eu fui conhecer foi a da Andressa, que era a Casa da Rocha. E ali na igreja da Andressa eu achei o padrão bem parecido, com relação a como a palavra é feita, é passada lá na frente. Eu já ouvi falar sobre essa igreja, mas eu não conheço. Mas o tempo foi bem menor. Eu passei bastante tempo ali na primeira igreja. Nessa da Andressa, acho que a gente passou 1 hora, mais ou menos. Foi bem curtinho o tempo. O que pra mim, sendo sincero, foi melhor, né? Porque eu ainda não sou um fã de ir pra igreja. Uma coisa que eu percebo que pode ter agora é um padrão... Eu não sou um fã de ir pra igreja, muito engraçado isso. Bem parecido com a igreja da Andressa e a igreja que o Samuel me levou, que foi a Hillsong. É que parece muito que ambos viveram infâncias muito parecidas com relação à igreja. Tanto de assistir coisas parecidas, quanto de ouvir músicas parecidas, inclusive músicas. Acho que o ponto mais positivo dessa experiência foi com relação às músicas, porque eu ouvi bandas muito boas. É muito importante a música dentro da igreja, porque nos aproxima sentimentalmente falando, do Espírito que nos aproxima de Deus e tal. Então, as músicas foram feitas dentro da igreja para isso, para adoração a Deus. Davi fazia isso lá e tal. Então, é muito importante você entender o porquê a música é tão importante para a igreja, até porque muitas são baseadas nisso, e entender a letra, entender o motivo e o porquê que você está escutando ela e o que você quer. Primeiro, não é pecado ou errado ouvir música do mundo. A questão é filtrar as letras, filtrar o que você vai ouvir. Concordo com esse rapaz, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas para esse propósito, né, de 30 dias, eu acho que é bom ouvir só o gospel, né? Só a música de Deus. E como o Samuel falou, ela é uma ferramenta de adoração. Não é uma criação moderna. Na Bíblia inteira fala sobre os servos de Deus adorando Deus com canções e os anjos cantam. Oficina G3, eu já conhecia a Oficina G3, mas uma banda que eu comecei a ouvir um pouco mais de músicas assim foi o Skillet. E, cara, tem muita música boa, mas ainda assim eu acho que eu gostei só de uns 50% do que foi apresentado pra mim. Eu percebi que quando a adoração na música tá muito enfatizada, eu não sou muito fã. E aí eu fui conhecer a Hillsong. Aí o patamar de estrutura foi, assim, lá pro céu. Cara, bonito. A Hillsong já é bem mais conhecida, né? Eu não sei como é aqui no Brasil, mas já se envolveu com muitas polêmicas, né? Lá fora nos Estados Unidos. E do que eu conheço ela dos Estados Unidos, né? Dessas polêmicas, não parece ser uma igreja boa. O negócio, assim, a qualidade do áudio lá, a qualidade do som, a qualidade dos músicos é outra coisa. E tanto a estrutura com relação à música, quanto com gravação, né? Porque eles gravam tudo, não sei se sai ao vivo, mas tem 2 telões lá na frente. Nossa, a estrutura da igreja é brutal. Não que seja também uma crítica, porque o objetivo de todas é passar a palavra. Então, independe de estrutura. A estrutura só faz com que tenha talvez um marketing melhor, uma experiência audiovisual melhor. Eu acho que quando tem uma estrutura muito focada no audiovisual, nas músicas, eu acho que na verdade nem é bom. Porque às vezes ao invés de uma igreja acaba se tornando num show gospel. Para as pessoas que estão ali, mas o objetivo principal independe da estrutura da igreja. Beleza, e tem caridade. Assim como a gente se preocupa espiritualmente com as pessoas, a gente tem que se preocupar fisicamente. A Bíblia fala muito sobre... Tem uma passagem que fala: a religião de Deus é atender a viúva e o necessitado. Mas para entender sobre caridade, a Bíblia ela define como que deve ser feita. A Bíblia fala que o que a tua mão esquerda ou a mão direita entregar, que a outra não veja. Então, a gente não faz caridade para ser exposto. Por mais que a gente possa usar isso como exemplo para as pessoas, a intenção nunca deve ser fazer caridade como um motivo de glória pessoal,
mas a glória é para Deus. Essa é a ideia da caridade. Exatamente, né, pessoal? E algo que a gente vê acontecendo muito hoje em dia, as pessoas ajudando umas às outras e postando na internet para mostrar que está ajudando, né? Quando na verdade, como ele disse, tudo isso deve ser feito sem buscar glória pessoal e sim glória para Deus. A última experiência que eu tive foi na igreja do Agostinho. A igreja do Agostinho foi a mais diferente de todas elas, mas foi a que eu estava mais acostumado, foi a que estava mais dentro das minhas expectativas, porque era mais próximo de uma igreja católica. Era realmente uma igreja. Aqui eu vou ter que falar, né, pessoal, porque essa igreja, a Congregação Cristã do Brasil, é considerada por muitos uma seita. Eu também entendo dessa forma. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, de maneira oficial, a considerou seita por diversos graves problemas doutrinários e teológicos que ela tem. Como, por exemplo, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Uma igreja que você olha de fora e você fala, olha, uma igreja. Tô aqui com o Agostinho agora. Olá. Agora a gente vai... A gente já tá aqui, ó. Ele já tá todo atrás. Ele não falou nada pra mim de eu vir com roupa específica. Eu podia vir. Ele falou, eu vou ser o único lá dentro. Vou fazer um contraste lá dentro. Olha que legal. Aqui pra quem não trouxe Bíblia, pode trazer. Pode pegar emprestado. Não, Esse é o Inário. esse é Bíblia. Ah, entendi. Esse aqui é onde tem as músicas que a gente canta. Nossa, tudo isso daqui é música? Os hinos de louvores. Louvores? Coisa de doido, né? Coisa Legal. Vai ter então? E se tiver alguma palavra que resume bem a experiência que eu tive ali na igreja do Agostinho, que é a congregação, é fervoroso o negócio. Eu gostei bastante, inclusive, nessa igreja, a parte musical, é que tem uma orquestra no meio da igreja. Isso eu achei assim, além. Cara, que legal! Que legal, os hinos são todos tocados por uma orquestra e a gente canta os hinos junto ali, tem bastante hino. E é uma coisa mais, vamos dizer assim, conservadora na igreja do Agostinho, que tem um momento de ficar de joelho, só que a palavra é passada com mais fervor, vamos dizer assim. Uma coisa que logo que eu entrei na igreja o Agostinho me falou, ele falou, olha, não acha estranho não, tá? Mas aqui os irmãos se cumprimentam com um beijo no rosto. Aí eu falei, não, beleza, nenhum problema. Só que aí eles vêm, tipo, cumprimentam assim com a mão e dá um beijo no rosto. Tipo, boa noite, tudo mais, conversa. Só que eu não sabia que existia um padrão do lado do beijo no rosto. Então eu quase dei um selinho no primeiro rapaz. E outra coisa que eu... Meu Deus do céu. Eu não sabia que a CCB tinha isso, né? Mas que situação, né? Imagina dar um beijo lá no cara sem querer. Aconteceu lá um pouco constrangedora, mas é normal pra alguém que não frequenta igreja, eu não sabia. As pessoas falavam, paz do Senhor. E eu falava, obrigado. Eu não sabia que tinha que falar amém. O Agostinho não me instruiu a esse detalhe. Ele só deu risada depois que ele percebeu. E também as mulheres usam véu. Então é bem diferente. A última igreja foi assim, mais fora do padrão de todas as outras. Na congregação eles acreditam na língua dos anjos, que é a pessoa falar línguas. Eu não presenciei isso, infelizmente. Não foi a vez, né? A vez que eu fui lá não aconteceu. Eu nem sei como que é. Mas, por exemplo, a igreja do Lens não acredita nisso. Eles têm uma explicação do porquê acontece e tudo mais. E eu pensei que era uma coisa que todas fossem acreditar, que fosse um padrão. Mas, por exemplo... Inclusive, saiu um vídeo aqui no canal justamente falando sobre línguas estranhas, onde nós reagimos a um vídeo do pastor Paulo Júnior dizendo se as línguas estranhas existem ou não. Então vou estar deixando aqui no card para você assistir depois. Por exemplo, se for comparar a igreja evangélica com a igreja católica, tem muita coisa diferente. Eu não sabia a diferença, eu não sabia o que era o Espírito Santo, por exemplo. Eu já havia ouvido falar na igreja católica, mas a denominação de Espírito Santo, de Jesus e Deus, né, dessa tríade, é diferente para a igreja católica e é diferente para a igreja evangélica. Então, existem igrejas em que acredita que Jesus é Deus e algumas igrejas que acreditam que Jesus é filho de Deus e não é uma coisa só. Pelo que eu percebi ali, a tríade era como se fosse uma coisa só, o Espírito Santo, Jesus e Deus. Mas ainda assim era uma coisa só. É difícil de explicar, mas quem é da religião sabe o que eu tô querendo dizer. Mas basicamente... Isso já é um ponto essencial, como aquele rapaz tinha falado, né? Algumas igrejas, por exemplo, vão dizer que Jesus nem é Deus. Os mormons, por exemplo, nem acreditam que Jesus é Deus. E aqueles que pensam isso ferem um ponto essencial aí do evangelho. Uma coisa só. É difícil de explicar, mas quem é da religião sabe o que eu tô querendo dizer. Mas basicamente dá pra resumir em duas coisas, eu acho.
conhecer e enfrentar os pecados, e conhecer e cultivar as virtudes. Então a gente pode falar de frutos do Espírito e pecados. Então é ir atrás de algo e evitar algo. O que é pecado, segundo a Bíblia? Pecado significa errar o alvo. É basicamente tudo que te afasta de Deus e tudo que Deus não considera como bom. Então isso também vai muito de acordo com o que a gente considera uma vida equilibrada normalmente. Até bate bastante com o estoicismo, muitos pontos são bem parecidos. Eu não li a Bíblia todos os dias, tá? Só para deixar bem claro aqui. Se eu li, sei lá, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, foi mais ou menos aí nessa média. Mas eu fazia bem pela questão da disciplina mesmo, porque eu achava muito chato. Nossa, inclusive algumas partes da Bíblia são muito bizarras. Eu não sabia, principalmente no Velho Testamento. Mas vamos desconsiderar o Velho Testamento daqui, porque é tão bizarro que se eu mencionar muito sobre ele, pode desmonetizar o vídeo. Mas ainda com relação à Bíblia, tinha muita coisa na Bíblia que eu só não concordo. Tem muita coisa da Bíblia que é ótimo, eticamente falando, né? Até porque acho que o padrão de ética do mundo muito é baseado na Bíblia. Então, assim, algumas coisas... Isso aqui é muito verdade. O cristianismo influenciou o mundo todo, a ponto de que muitas coisas, muitas leis, inclusive, que nós temos hoje no nosso país, em vários outros países, vêm da Bíblia. Na Bíblia simplesmente não passam pelo meu filtro de crenças. Resumindo sobre tudo isso, eu não me vejo sendo evangélico, eu não me vejo sendo cristão dessa maneira, né? Eu ainda vou testar outras religiões cristãs, vou testar outras religiões no geral e dar o meu relato sobre aqui, mas não teve nenhum ponto crucial, negativo para dizer também, só crenças que não se batem mesmo. A experiência foi boa, muito obrigado a todos os meus amigos aí que dispuseram dos seus tempos para me ajudar, que responderam minhas dúvidas, que me ajudaram com a leitura da Bíblia. Todos eles. Gratidão extrema. Se você tem algo a dizer sobre a religião, se você acha que seria interessante eu estudar qual religião, comenta aqui, deixa suas sugestões, deixa um likezinho nesse vídeo se você achou um vídeo interessante e até a próxima experiência. Esse vídeo só comprova ainda mais a Bíblia, porque mostra que é impossível o homem por si só se achegar a Deus. E que alguém que simplesmente vira e fala, vou virar cristão agora, não funciona dessa forma. Deus é o que alcança as pessoas, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mudando aquela pessoa e fazendo-a viver de maneira diferente. E não apenas faz dela uma pessoa um pouco melhor ou temporariamente melhor. Romanos 3 também vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo assim, todos somos pecadores. Sem Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E pela nossa própria força, não conseguimos nos achegar a Deus. Precisamos que Ele nos salve, Ele venha até nós. Diz aí então o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e nos ajude com esse projeto para a glória de Deus.